Tivavá, agora é contigo, tá? Eu te abençoe. Na cidade de... Mora ainda, na cidade de Bacabal, Maranhão, uma mulher chamada Florzinha. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, entre mil mais beleza terá. Meu filho, mas que maravilhas! Oh, meu filho, que bênção do Senhor! Mãe, é o seguinte, eu já completei 18 anos e eu quero dizer para a senhora que eu arrumei um trabalho numa cidade vizinha, aqui de Bacabal, numa cidade chamada Timon. Então, eu quero dizer que eu vou, juntamente com o seu Nilton, eu vou trabalhar com ele, mais ou menos durante um mês. Mas, meu filho, você vai trabalhar de quê? Eu vou trabalhar de encanador. Muito bem, filho, muito bem. Vá com o Senhor Deus, vá. E não esqueça de tudo que você aprendeu durante todo esse tempo, onde quer que você esteja, entenda que sempre Deus, o Senhor, está com você. Tá certo, mamãe. E assim, meu filho foi trabalhar, graças a Deus, arrumou um trabalho. E o tempo foi passando. Já está um mês e meu filho nada de chegar. O que será que está acontecendo? Bom, eu acho que ele deve ter... vai chegar mais tarde, né? Então, vamos esperar. Bom, já está... seu Nilton! Que bênção! Cadê meu filho? Diga aí, seu Nilton. Acontece que... Onde está meu filho? Acontece que a gente estava trabalhando mesmo, né? Nós trabalhamos um mês, muito bem, como combinado. Mas cadê meu filho? O seu filho disse, ele não veio. Ele não veio? Não. Mas então o que ele disse? Ele disse o seguinte, ele disse que era para eu dizer para a senhora que ele ia de lá para frente. Isso quer dizer? Isso quer dizer que o seu filho disse que vai viver a vida dele. Mas meu filho... Tá bom, seu Nilton, eu vou orar pelo meu filho. E ele disse mais ou menos quando que ele vai vir? Qual é o tempo que ele vai passar? De lá para frente, daqui para frente, quando é que ele vai vir? Ele não disse não. Ele só disse que assim, que era para eu dizer para a senhora que ele ia de lá para frente. Ia cuidar da vida dele. Obrigada. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu espero pelo meu filho todos os dias. Passaram-se 1 ano, nada do meu filho. 2 anos, nada do meu filho. 3 anos, ainda nem notícia do meu filho. 4 anos, 10 anos, nem notícia do meu filho. E a cidade toda pergunta, cadê teu filho? Onde está teu filho? Uma cidade pequena. Pergunta sempre, onde está teu filho? Você não tem nem notícia do teu filho? Oi, eu sou da TV e eu gostaria de perguntar para você se você gostaria que a gente fosse fazer uma reportagem com a sua história, a história do teu filho, porque ele sumiu há muito tempo e a gente pode nessa reportagem encontrar. Não, eu não aceito. Eu estou esperando pelo meu filho todos os dias ele aparecer ali naquela porta. Na porta da minha casa ele vai aparecer. Não é com reportagem, não é com Gugu, não é não. Ele vai aparecer aqui em nome de Jesus. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, no Deus que eu sirvo, na flor preciosa que é Jesus. Então tá. Bom, tem um convite para você ir para outros lugares. Eu já ouvi dizer que você era para ir trabalhar em outro lugar. Sim, recebi vários convites, sim, para ir trabalhar em outros lugares. Mas
eu não irei trabalhar em outros lugares, porque eu estou esperando meu filho aqui, na minha casa. E ele vai aparecer aqui, na minha casa. Vai entrar pelaquela porta, por isso eu não vou sair daqui de casa. Senhora, já faz muito tempo. Mas o meu Deus é maravilhoso para com a minha vida. E esse tempo que a gente acha muito tempo, é um tempo para Deus. E o tempo de Deus é o melhor tempo. Meu filho vai aparecer. Senhora, o seu filho já pode estar morto. Eu creio no Deus vivo, que ele vai aparecer. E vivo, pelaquela porta. Bom, então tá legal, obrigada pela atenção. Tá. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Jesus, eu creio. Eu sei que já se passaram 20 anos e meu filho nada de aparecer. Precioso para mim é Jesus. Jesus, eu sei que um dia meu filho vai vir, porque eu sei que tu vai trazê-lo de volta. Já se passaram 25 anos. Senhor, mas eu creio em ti. Senhor, precioso para mim é Jesus. Já se passaram 30 anos, 32 anos, 35 anos. E eu continuo a esperar pelo meu filho, porque eu sei que ele irá aparecer por essa porta ali. Ou por essa ali, ou por essa aqui. Mas ele vai aparecer na porta da minha casa. Eu creio nisso. Eu creio. Um dia, esta senhora chamada Flor já está velhinha. Quando um dia ela estava na sua casa e um senhor apareceu. Boa noite a todos vocês, boa noite. Estou por aqui. Aqui que é a casa da Dona Flor. Alô? Oi? Aqui que é a casa da Dona Flor. Sim. Quem gostaria? Olá. Eu quase não estou enxergando, mas me diz aí, o que é que você quer? Dona Flor, você que é a Florips Carvalho? Sim. Esposa do Bernardo Odorico da Silva? Sim. Inclusive já é falecido. Você tem um filho que desapareceu há quase 40 anos, não é? Sim. Eu tenho sim. Eu quero dizer que eu sou o seu filho que desapareceu há quase 40 anos. Menino, não é tu não. Eu sei que eu não estou enxergando, mas eu acho que não é você não. Sou eu sim. Sou eu, mãe. Eu sou o seu filho. Mãe. Menino, peraí. Eu só acredito porque ele está muito diferente, gente. Ele está até assim um pouco calvo. Eu só acredito se você me mostrar o seu pé que tinha uma cicatriz. Sim, aquela que eu cortei quando nós estávamos quebrando o coco. E aí eu fui e pisei em cima do machado. Sim! Espera aí. É meu filho! Meu filho! Eu sabia, Senhor, que um dia você iria trazer o meu filho. Quase 40 anos. Mas valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar em ti, Senhor. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Essa história, ela aconteceu lá em casa, com o meu irmão. Quando ele saiu de casa eu tinha 5 anos de idade.
E ele voltou quase 40 anos depois. Ele já estava com quase 60 anos. Deus deu uma vitória muito grande para minha mãe. Durante todo o tempo, ela entendia que o nosso Deus ia fazer um grande milagre ali. Enquanto todas as pessoas diziam que ele já tinha morrido, enquanto muitas pessoas diziam para ela não ter mais esperança, ela continuava orando ao Senhor e buscando a esperança e tendo a esperança no nosso Senhor Deus. E quando eu recebi a oportunidade, o convite para ministrar, eu lembrei da história. E logo o Senhor me fez lembrar da história de Sansão. E é essa que nós vamos comentar hoje aqui. Nós vamos ler em Juízes, no capítulo 13, e o versículo 3. Juízes, capítulo 13 e versículo 3. Que diz assim: Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Glória a Deus, aleluia. Eu lembro que no ano atrasado, quando eu ministrei aqui no Dia das Mães, eu ministrei aqui sobre uma mulher chamada Rispa, né? Uma mãe que ela foi muito persistente para conseguir fazer o enterro dos seus filhos com dignidade. E hoje eu vou falar de uma mulher que a Bíblia não fala o nome dela diretamente. Só fala que aqui nesse capítulo inteiro, ela vai falar que ele é a mãe de Sansão e a esposa de Manoá. Mas quando a gente fala de nomes diretamente, aqui nesses capítulos, na Bíblia, nesses capítulos aqui, nessa história, não fala desse livro, não fala do nome dela diretamente. Mas na tradução rabínica, ele vai falar, vai dizer que essa mulher, ela tem um nome. É chamada de Raezeloponi. E é citada na Bíblia o nome dela, lá em 1 Crônicas, no capítulo 4 e versículo 3. Só que é citado esse nome, e aí a tradução rabínica entende que era a esposa de Manoá, porque este nome vem como uma das irmãs de uns homens de uma tribo, que era exatamente a tribo no qual ela fazia parte. Então, por isso, a tradução rabínica, que é uma dos livros judaicos, vai dizer que essa mulher tinha um nome, sim. Mas, como esse capítulo não fala o nome dela diretamente nem indiretamente, eu vou falar então, vou chamá-la de mãe de Sansão, como ela era conhecida. A gente entende que naquela época, mulheres quase não tinham nome mesmo. Não é de se estranhar que aqui não tem o nome dela, né? Porque nessa época aqui, as mulheres, muitas não tinham nomes. Ou se tinha, não eram conhecidas pelos seus nomes. Eram conhecidas como a mulher do fulano, a esposa do fulano, a mãe do fulano. Ou então, se ela morava lá em Sunem, era chamada de mulher sunamita, porque morava em Sunem. Aquela viúva lá de Naim, porque ela morava em Naim, né? Então elas eram conhecidas assim, por referências. Pelo fato de que nessa época, as mulheres elas não tinham tanta referências nominal, né? Então, a esposa de Manoá, ela era estéril. Acredito eu, assim, que, principalmente nessa época aqui, que era uma época em que se vivia muito o patriarcadismo, né, o patriarcado, essa mulher, ela sofria muito. Porque, além de ser mulher nesta época, de não ser conhecida pelo nome, não ter uma referência, ela era estéril. E nessa época aqui, a mulher que era estéril, ela era considerada maldita.
Maldita por todas as pessoas daquela tribo ali. Eles já consideravam aquela pessoa, ela era rejeitada e amaldiçoada. Maldita exatamente porque eles entendiam que existia uma maldição sobre aquela mulher por ela não ter filhos. Ah, se ela não tem filhos, se ela é uma mulher, ela tem que ser uma pessoa que vai ter um filho, que vai ter uma geração. E se ela que vai dar andamento numa geração. Se ela não tem, então é porque ela pecou, ou então alguém, os pais dela pecou, ela vive em pecado. E era assim que era. Por isso que a mulher nessa época aqui, que não engravidava, que ela tinha, que era estéril, ela era considerada como uma maldição. Nem só ela, mas também o seu esposo. Porque logo já se entendia que o esposo também era amaldiçoado. Porque não ia poder ter filho com aquela mulher. Então logo ele já poderia ter filho com outras mulheres. Porque ele não podia ter filho com ela. Embora muitas vezes a esterilidade não estivesse diretamente na mulher. Às vezes estava até no próprio homem. Mas não tinha medicina para comprovar. E mesmo quem era genitor era a mulher. Então por isso ela era amaldiçoada. E ele, claro, também porque vivia com ela ali. Não podia ter filho com ela. Então, nesse contexto, essa mulher, ela vivia muito triste. Ali, por não ter filhos. Não poder ter filhos. E aí, a Bíblia fala que ela estava no campo quando um anjo apareceu para ela. Diga-se de passagem que a mãe de Sansão, ela foi a única mulher no Antigo Testamento que recebeu uma visita de um anjo falando para ela que ela iria ter um filho. Que a gente viu essa história, mas já foi no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento ela foi a única mulher que recebeu a visita, que recebeu a palavra do anjo dizendo que ela iria ter um filho. Aí, ela engravidou. Ali pela aquela promessa. Ela engravidou de quem? De Sansão. Claro, só teve Sansão. E para a gente entender melhor o tamanho da importância dessa mulher na vida de todo aquele povo, de toda aquela aldeia, de todo aquele povo de Israel, para a gente entender a importância na vida desta mulher, a importância dessa mulher, a gente precisa entender a importância de Sansão. Antes, a importância de Sansão, já depois, claro, do seu nascimento. O Sansão, ele foi um juiz, um grande juiz em Israel. Ele foi um juiz que ficou ali atuando por mais de 20 anos ali em Israel. Aquele lugar de Israel, antes de Sansão nascer, ele era totalmente aprisionado pelos filisteus. Os filisteus, quando queria saquear, quando queria vir com qualquer coisa assim para eles, tomar todo o mantimento dele, eles vinham sem nenhum problema. Então aquele povo eram escravizados, aquele povo daquela aldeia de Dan, daquele povo ali, eles eram totalmente, vamos dizer que escravizados por aquele povo. O povo ali filisteu, eles faziam o que queria com aquele povo. E aí durante muito tempo aquele povo, antes de Sansão, viveu praticamente escravizado com aquele povo, com os filisteus. E aí Sansão, depois que Sansão veio, os filisteus nem encostavam. Por quê? Porque o nascimento de Sansão ali tinha um propósito muito grande na vida daquele povo e na vida daquela mulher, da mãe de Sansão. O anjo anunciou, a mulher então engravidou, foi uma história bem longa. Ela disse para o seu esposo, ela conversou para o seu esposo: olha, um homem, que até então ela não sabia que era um anjo, um homem falou para mim, ali um homem assim diferente falou para mim que eu iria engravidar. E aí ele disse: então vamos orar, porque eu quero saber quem foi essa pessoa, quem foi esse homem, que veio com essa história. E ele começou a orar, mas crendo. E ao mesmo tempo ele dizendo assim, talvez no pensamento dele ele dizia: não, talvez é porque ela não vive muito angustiada, ela não tem filhos, então ela talvez teve até uma visagem e uma visão, pelo seu pensamento. Aí eles oraram para que esse homem viesse novamente. E este homem veio novamente.
E quando ele veio, ele falou ali para ela. E ela logo, na hora que ele apareceu para ela, ela estava sentada ali no campo. Sentada no campo. Quando o anjo veio, falou para ela. E ela logo se levantou e foi logo chamar o seu esposo. Para que seu esposo também visse aquilo. Que não era coisa da cabeça dela. E a igreja, é muito interessante que quando aquele anjo falou com eles. E disse que aquele menino que ia nascer, ele iria ser um nazireu. Mas o que é um nazireu? Para a gente entender melhor o que é um nazireu. No capítulo 6 de Números, ele vai falar sobre o voto do nazireado. Como é que é o voto do nazireado? Quem nascia com este sistema, com o voto de nazireu, eles tinham que cumprir muitas coisas. Era uma lista enorme. Desde locais que eles podiam ir, que aquela pessoa que era um nazireu podia ir. Desde o que ele podia comer, o que não podia comer. Era toda uma lista muito grandiosa. Que Deus assim fazia com aquela pessoa que ia ser o nazireu. Era uma aliança de Deus para com aquela pessoa. E aí quando o anjo falou que ele iria ser um nazireu, aquela mulher, eu entendi assim, que ela recebeu aquela notícia, e logo que ela recebeu aquela notícia, ela já ficou até espantada pelaquela notícia, mas ela estava tanto querendo ter um filho, que ela disse, eu vou cumprir esse nazireado. Porque o nazireado não era só para a criança, não era só para o nazireu, né? Para aquela pessoa daquele voto, não. Ele tinha também um grande compromisso para com a mãe do menino. Por isso que eu coloquei aqui na minha mensagem aqui, o nome dessa mensagem é a mãe serva do Senhor e firme no seu propósito. Quando ela recebeu ali, ela entendeu que ela tinha que ser firme nesse propósito. Porque ela iria ser mãe, mas ela não iria ser uma mãe comum não. Ela iria ser a mãe de um menino nazireu. Ou seja, desde a sua gestação, ela tinha que cumprir com o nazireado. Desde a sua gestação, ela já não tinha que se alimentar do que ele não podia se alimentar. Então ela também não podia se alimentar. Porque entendia, ali na lei do nazireado, já entendia que se a mãe se alimentasse, por exemplo, de vinho, de tudo enquanto que vinha da vinha, de tudo do parreiral, né? Ela não podia tomar nem um chá da folha da vinha, da folha da uva, muito menos a uva, muito menos ainda o vinho, nada fermentado, nem um vinagre ela não podia tomar, e muito menos ele. E ela cumpriu todo aquele propósito, porque ela sabia que ela iria ser mãe. O propósito dela aqui, gente, era de ser mãe, e ela cumpriu. O que eu aprendo com essa mensagem aqui desse nazireado? Que nós mães, hoje, nós temos um nazireado na nossa vida. Claro que não é naqueles votos de que Deus colocou ali na sua palavra, ali em Juízes, né? Mas em Números, perdão. Mas nós temos um nazireado muito grande. Quando a gente é mãe, a gente deixa de fazer muitas coisas. Coisas que às vezes a gente até gosta, né? Mas a gente abre mão, porque o nosso filho está aí, nosso filho está chegando. Às vezes até quando o menino já nasceu, a gente entende que muitas coisas a gente não vai poder fazer. Ou abrir mão de muitas coisas, mesmo que possa fazer, mas abre mão por um certo tempo. Eu lembro que quando minha filha nasceu, ela não podia comer nada derivado do leite. Então logo lá em casa ninguém também tomava nada derivado do leite, porque ela iria querer. E pra gente, nós entendíamos, meu esposo e eu entendíamos que era uma tortura para ela comer, a gente tomar iogurte, ela não podia. Então nós também não tomamos. Quando os meus filhos estavam ainda pequenos, a pediatra falou para mim, disse assim, olha, ele já vai se alimentar juntamente com vocês, então faça um arroz para eles bem molinho. E eu lembro que eu fazia um arroz, eu não gosto de arroz muito liguento, muito ligado. Mas nessa época eu abri mão de um arroz bem soltinho
para eu comer um arroz assim, bem cozidinho, porque eu sabia que eles iam comer conosco. E aí nós abrimos mão de um arroz bem soltinho, para comer, para que eles pudessem comer juntamente conosco, né? E nós comermos com eles. Então, a gente entende que nós temos muitas coisas. Com essa palavra aqui, nós entendemos que a mãe de Sansão, ela abriu mão de muitas coisas. Nós abrimos mão de muitas coisas também. Para quê? Para que a nossa bênção seja completa. Para que a nossa bênção fique feliz. Para que as nossas bênçãos, né, tem pessoas que têm mais filhos aqui, para que as nossas bênçãos sejam as bênçãos guiadas por Deus e que tenha saúde. Tudo isso a gente pensa. Na saúde, no bem-estar, tudo isso a gente pensa. Então é um nazireado, é um propósito que a gente tem para com Deus e para com os nossos filhos. E aí, Sansão então nasceu. Aquela responsabilidade que ela tinha, enquanto ali na gravidez, enquanto mãe grávida, ela continuou ainda mais quando o filho dela nasceu. Porque imagine você explicar para o filho, dizer, mãe, eu quero tomar um suco de uva. Imagine ela não poder dar um suco de uva para ele. Porque ele não podia tomar nada que viesse da videira. Nada que tivesse no parreiral, nada que viesse ali do parreiral, que é a plantação de uva. Nem mesmo nem a semente, nem a casca da uva. Ele podia se alimentar. E aí aquela mulher, ela cumpriu tudo direitinho, porque ser mãe é uma bênção de Deus. Ela cumpria tudo com muita alegria. Por quê? Porque agora ela não ia ser mais chamada de maldita. Por quê? Porque agora, pelo menos para aquela época, ela iria, pelo menos para aquela aldeia, ela iria dar felicidade para o esposo dela, para a família dela e principalmente para o filho dela. E aí, eu entendo uma coisa também aqui, que Sansão, ele teve um sucesso muito grande, teve um sucesso grandioso na sua trajetória. Quando a gente é criança aqui na igreja, nós aprendemos da história de Sansão, e a gente aprende o quê? A gente aprende que Sansão foi um homem muito forte, que Deus deu uma força muito grande para ele, e que a força dele estava nos seus cabelos. Só lembrando que essa questão do cabelo dele, de não passar navalha, fazia parte do voto do nazireado. Então, não era que a força de Sansão estava nos cabelos de Sansão, não. Era no pacto que ele tinha para com Deus, no pacto que ele, enquanto nazireu, tinha com aquele propósito para com Deus. É igual que muita gente fala que Adão e Eva pecaram porque comeram do fruto proibido, né? Na verdade, o fruto proibido, ele não era que era o pecado. Eles realmente pecaram. Por quê? Comeram, mas por quê? Porque exatamente o pecado era a desobediência. E ao comer, eles estariam desobedecendo a Deus. Não é porque, vou comer esse fruto aqui trouxe o pecado. Não foi isso. Foi a desobediência. Da mesma forma que a força de Sansão não estava nos cabelos dele. Poderia até ter alguma ligação, mas a força de Sansão estava no propósito que ele tinha para com Deus. E eu devo dizer aqui para vocês que enquanto ele estava cumprindo esse propósito do nazireado, que a mãe dele, com toda dedicação, tinha cumprido na sua gestação, enquanto ele estava cumprindo, enquanto ele entendeu que esse nazireado era uma aliança com Deus, ele foi um homem muito abençoado por Deus. Aquele povo, os filisteus, que tinham gigantes, eles tinham medo dele. Porque quando eles se juntavam um exército inteiro. Aí os filisteus diziam, não, agora nós vamos juntar esse exército inteiro aqui, e agora nós vamos lá naquela aldeia, onde está aquele homem lá, e nós vamos saquear, nós vamos fazer tudo aqui, porque é muita gente, quem é só um homem para nós? A Bíblia diz que com uma queixada de jumento, uma mandíbula de um jumento, o Sansão, ele derrubou todo o exército dos filisteus. Ele destruiu com todo o exército dos filisteus. Então esse homem teve um sucesso.
Durante todo aquele tempo que ele estava cumprindo aquele nazireado, aquele propósito com Deus, ele tinha sucesso na sua vida. Não foi à toa que ele julgou Israel durante 20 anos, mais de 20 anos. Ele tinha sucesso porque ele tinha um compromisso com Deus. E aí a gente entende que aquela mulher, ela teve um relacionamento muito bom com Deus e com aquele menino. Ela teve assim uma luta grandiosa, e ela teve a sua parte grandiosa na vida do Sansão e do seu sucesso. E aí a Bíblia fala que com o tempo, depois que Sansão já estava adulto, né, depois de muito tempo, ele cumprindo o seu nazireado, estando ali mantendo o pacto com Deus, tudo estava bem. Mas de repente, ele começou a tomar as suas próprias decisões. Como se ele tivesse entendido assim, não, já cumpri esse nazireado aqui há muito tempo. Já deu aqui, já venci muitas guerras, eu tenho a força mesmo, sou invencível, né? Eu não vou cumprir com isso aqui mais não. Uma das primeiras coisas que ele fez, não que era um descumprimento do nazireado, mas que fazia parte de um ensino que a sua mãe dera para ele, os seus pais, juntamente com a mãe dele, juntamente com o pai dele, que era o Manoá, deu um ensinamento para ele, de que se os filisteus eram os inimigos dele, então ele não podia se envolver com mulheres de lá. O que Sansão fez? Todo mundo sabe a história. Ele se envolveu, ele queria exatamente casar com uma mulher filisteia. Aí ele dizia assim, mas vocês devem celebrar o meu casamento, porque pelo nazireado, os pais tinham que estar celebrando, tinham que estar comungando com o casamento do filho nazireu. E aí ele disse, não, mas eu quero casar com ela. Ele disse, mas meu filho, ela é filisteia, são dos nossos inimigos. Quanto tempo estamos lutando aqui contra eles? Olha, aqui nas aldeias, em Dan, nesses lugares aqui, tem muitas mulheres que servem para você, que são bonitas também, que são importantes para você na sua vida. Ela dava esse conselho, mas quando a gente lê a história, a gente entende direitinho que ele fala assim para ela, olha, para eles, né, diz, olha, eu sei que aqui tem mulheres bonitas, eu sei que aqui tem mulheres legais para mim. Isso eu estou parafraseando, claro. Eu sei que aqui tem mulheres que dão certo para mim, sim, mas eu me agrado é dela, eu quero é ela. E aí, quando ele começou o eu dele querer reinar, quando ele começou a deixar que o eu dele reinasse, então aquele pacto com Deus estava o quê? Se definhando, estava se desfazendo. Porque com certeza quando a gente deixa o nosso eu reinar, isso quer dizer que a gente não deixa Deus fazer tudo quanto Ele quer na nossa vida. E mesmo ele tendo o conselho dos pais aqui, mesmo ele tendo o ensinamento da sua mãe diretamente, ele quis fazer o que lhe convém, o que ele achava que era melhor. Isso me faz lembrar uma vivência que eu tive. Nós temos 3 filhos, eu e meu esposo, Abraão, né? Inclusive ele não está aqui, hoje ele está viajando, né? E eles hoje estão afastados dos caminhos do Senhor. E eu lembro que um dia eu estava tomando café com o meu esposo, num sábado, lá em casa. Chegou o nosso filho mais velho, Isaac. E aí eu tinha sabido de algo que ele estava fazendo que não era bom diante dos olhos de Deus e para nós. E aí eu disse, meu filho, toma um café. E aí eu disse para ele assim, eu digo, meu filho, eu soube disso, isso é verdade? E ele olhou para mim e disse, para mim e para o meu esposo, ele disse, é verdade sim, mãe, é verdade. Aí eu disse, mas meu filho, por que você faz isso? E ele disse, olhando para nós, ele disse, mãe, é porque eu quis. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, mãe e pai, não se sinta culpado por alguma coisa de errado que eu faça.
porque vocês me ensinaram o que é certo. Eu que quero fazer o errado. Quando ele disse essas palavras, eu entendi ali algo, que ele estava fazendo o que ele queria. Só que eu disse para ele: meu filho, mas você sabe, você entendeu, você entende que tudo que a gente faz aqui tem uma recompensa. Tudo que a gente faz aqui tem uma consequência. Tem uma consequência. E tem as recompensas também. Mas as consequências vêm ou de ruim, ou para bem, ou para mal. E ele disse: eu sei disso, mãe. Isso me fez, quando eu li aqui a história de Sansão, eu entendi que a mãe dele estava dizendo: meu filho, a gente te ensinou tanto. A gente te ensinou, mas ele estava querendo fazer algo. E aí eu lembro que eu disse também mais uma coisa para o meu filho. E tem mais uma, filho. As coisas que os filhos fazem normalmente respingam nos pais. E ele disse: mãe, eu não quero que respingue em vocês, mas eu quero fazer isso. E aí eu entendi uma coisa, que eu lendo aqui, Sansão, uma certa vez, mesmo ele sabendo que ele era nazireu, e uma dos sacrifícios, vamos dizer assim, do nazireado, uma das coisas que ele tinha que cumprir no nazireado, era que eles não podiam, o nazireu não podia encostar, não podia ficar nem perto de um cadáver. Podia ser o pai, podia ser a mãe. Aqui em Números, no capítulo 6, ele vai dizer direitinho: pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão, pode ser um animal, mas não pode encostar perto de um cadáver. Aí o que aconteceu? O Sansão, ele matou um leão. Depois de um tempo que ele matou um leão, ele viu que o leão estava lá já quase morrendo. De um tempo ele voltou e estava o leão morto. E tinha ali naquele leão já estava cadavérico, né? E ele tinha naquele leão uma colmeia muito cheia de mel. O que o Sansão fez? O Sansão pegou essa colmeia todinha, tomou do mel e ele levou para os seus pais, e os seus pais se alimentaram do mel. E aí eu entendi uma coisa, e claro que ele não disse para os pais deles, né? Porque senão ele iria ser repreendido. E claro que aí, nesse momento ali eu entendi que muitas coisas que os filhos fazem na vida deles, com as decisões deles, claro que vão ter consequências sim, mas às vezes respinga na gente. Agora, qual é o nosso posicionamento enquanto mãe? Mesmo sabendo que o filho tem as decisões, porque nós somos mães, nós não somos donas deles. Nós somos mães. Ele ficou durante 9 meses aqui na barriga, mas depois eles saíram. E, claro, a gente ajudou, a gente ajudou na criação, na educação, mas depois ele tem a vida deles. Acontece com cada um de nós, a gente vai viver a nossa vida. Vai ter novos ensinamentos que nós já vamos ensinar para o nosso filho, faz parte da vida. O filho é parte da mãe, mas não é a mãe. Então ele tem as suas próprias decisões. Aí enquanto mães, enquanto pais, o que nós devemos fazer diante deste entendimento? É que nós devemos orar em todo o tempo. Nós devemos cuidar em todo o tempo. Não desistir dos nossos filhos. Por mais que ele tome o mel de um local em que não é para eles tomarem. Por mais que respingue na gente algo que a gente nem imaginaria que iria respingar, mas a gente não desistir enquanto mãe, não desistir dos nossos filhos. Como é não desistir? Orar por eles, interceder por eles. No momento ensinar ainda, relembrar o que nós ensinamos para eles. Isso é muito importante para todos nós. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E eu quero só encerrar aqui, o meu tempo já passou. Mas eu quero dizer aqui, mães, cumpra com o propósito do Senhor. Eu não sei qual o nome daquela mulher. Se era Hazelemponi, como diz a tradição rabínica. Ou se era tão somente mesmo chamada a mãe
de Sansão. Mas eu quero dizer para você que nós temos nomes. E nós temos os nossos filhos. E os nossos filhos têm nomes. E nós devemos então cumprir com o propósito do Senhor na nossa vida. E que o propósito do Senhor na nossa vida, por mais que a gente tenha que passar por algum nazireado, por mais que a gente tenha que dizer para os nossos filhos, às vezes, dizer um não quando eles queriam sim, dizer um sim quando eles queriam não, mas vamos dizer, cumprir com essa missão que o Senhor nos deu. Por isso eu quero parabenizar todos nós no Dia das Mães e dizer que o Senhor Deus de Manoá, o Senhor Deus de Sansão, o Senhor Deus de Israel é o nosso Deus. Amém.